quero dar uma palavrinha sobre experiência. Os textos gregos antigos, Homero, Hesíodo, eles são textos para serem experienciados, não para serem entendidos. Pode parecer, no primeiro momento, que nós devemos entendê-los, né? Ao que eles querem dizer, ou até que símbolo, o que eles estão simbolizando. Eles estão simbolizando um comportamento, acontecimentos daquela época. Ou então você pode fazer como Jung e os jungianos, entendendo que as manifestações do inconsciente, como os sonhos, por exemplo, eles trazem esses símbolos que são ligados a esses deuses, a esses acontecimentos muito antigos, essas características humanas muito antigas. Olha, se nós pegarmos o Heidegger na época das imagens de mundo, principalmente esse texto, nós vamos ter um antídoto para isso. Porque o Heidegger vai dizer que o homem moderno, ele cria o mundo como imagem. E o que quer dizer isso? O homem cria o mundo como algo para ele ver, para ele mesmo ver, para ele mesmo entender e para ele mesmo manipular. O homem cria o mundo para si mesmo. Inclusive, o homem cria o homem para ele ver, entender, manipular. Funciona então aí uma objetivação ao lado de uma subjetivação, né? Para o grego antigo não funciona assim. O grego jamais trata o mundo ou a realidade como alguma coisa que para ele entender, para ele ver, entender e manipular. Não. Para o grego, o mundo é aquilo que se faz presente. É aquilo que se descerra, aquilo que se abre para ele. Porque ele quer se abrir para aquele homem. Porque o mundo vê que aquele homem pode estar aberto para ele, está disposto para ele. Então, é o mundo que funciona abrindo-se, né? O ente, ele se abre e se fecha no homem, que o percebe, que se espanta. Lembre-se sempre daquela cena. Uma cena ótima para você entender isso. É a do Hesíodo ao pé do Monte Helicon. Ele estava pastoreando suas ovelhas. Ele só queria pastorear suas ovelhas. E ele, do nada, escuta as musas. Escuta o canto das musas. O mundo se abriu para aquele homem e o deixou espantado, de olhos arregalados. Cabia a ele, então, acolher aquele canto e preservar.
cantá-lo. O melhor que ele poderia fazer para preservar aquele canto, cantá-lo. Hesíodo foi escolhido pelas musas como aquele que poderia estar disposto a ouvi-las. Então, esses textos gregos, quando eu comecei a ler o Homero, e até pouco tempo atrás, eu pensava, esse texto aqui, esses textos têm muitos sentidos, né? Tem muita coisa para se entender. O entendimento sobre eles é infinito. Mas não. O que eles têm é uma proposta, eles nos tocam, né? Eles acontecem para nós, eles nos pegam, né? As coisas que estão neles se presentificam e você os experiencia, mas com espanto, né? Você não procura entendê-lo exatamente. Você procura fazer alguma coisa com aquela experiência. Falar para alguém. O que eu vou fazer com a experiência dos poemas homéricos? Então toda também a nossa tentativa aqui no canal não é de explicar Homero, não é de ver os sentidos do Homero. São formas são experiências. Nós voltamos aos textos voltamos para a experiência do Homero. A experiência do mundo grego que se apresenta através dele. Tá bom? Então, ficamos por aqui.